Fala aí, pessoal, estou aqui com um brinquedinho novo. Essa daqui é uma plaquinha chamada Step Down. Ela tem uma potência de 300 watts. O que quer dizer essa plaquinha aqui? Quer dizer o seguinte, tem 4 terminais aqui, sendo que 2 são para entrada e 2 são para saída. Desse outro lado eu tenho 2 trimpotes, é o que a gente chama de trimpote multivoltas. Ele tem 2 parafusos em cima e com uma chave de fenda você faz o ajuste fino. Para que serve isso? Você entra em um lado aqui com uma tensão. Essa tensão ela tem a particularidade de ser entre 5 volts e 40 volts você pode inserir. E você tem aqui do outro lado uma saída que pode ser de 1,2 até 35 volts em relação a esses dois valores que eu falei aqui na entrada. Ou seja, através do ajuste aqui nesses trimpotes você tem como variar a tensão de saída. O legal dessa plaquinha aqui é uma outra característica que ela suporta até 9 amperes. Segundo eu li, até 5 amperes dá para usar ela tão somente com esses dissipadores originais. Mais do que 5 amperes, é importante você, de repente, trocar o dissipador ou fazer um sistema de ventilação forçada, ou seja, utilizar ventoinhas para poder retirar o calor aqui desses dissipadores de calor. Uma outra característica importante, se tem 2 trimpotes multivoltas, significa o seguinte: um deles você controla a tensão e o outro você controla a corrente. Sim, você pode controlar essas duas grandezas por meio dessa pequena placa. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu tenho um transformador, tá? Esse transformador, ele me dá uma tensão de aproximadamente 40 volts, aonde eu preciso fazer o quê? Uma retificação, eu preciso utilizar diodo. Diodo após o secundário, porque essa placa, ela não tem diodo. Essa placa precisa que entre aqui já uma tensão definida, um positivo e um negativo já retificado, como a gente fala. Então, para você fazer isso, você vai precisar de 2 diodos para fazer uma retificação completa ou mesmo 4 diodos. O importante aqui é falar a respeito de qual diodo você vai utilizar. Esse aqui é um diodo chamado 6A6, ele suporta até 6 amperes. Porém, se essa placa aqui suporta até 9 amperes, né, isso aqui seria um gargalo. Então, aonde estão os gargalos? Primeiro, o gargalo está no transformador, porque o transformador ele está dentro do limite. Se ele oferece 5 amperes, você só vai poder ligar aqui um dispositivo que consome até 5 amperes, fato. Mas se ele dá, por exemplo, 8 amperes, significa que se você colocar um diodo de 6, você vai estar limitado esse conjunto a 6 amperes. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar uma ponte retificadora. Essa ponte retificadora que eu tenho aqui, ela suporta até 25 amperes. A ponte retificadora ela tem a característica de ter internamente 4 diodos, já ligados no formato de ponte retificadora. Eu vou falar em mais detalhes como estão esses terminais distribuídos aqui da ponte retificadora. A atenção nisso daí fica por conta de diodos pequenos, como esse daqui, um diodo N4001, um N4007, eles suportam cerca de 1 ampere, um pouco mais. Alguns fabricantes falam de 1,25, ou seja, 1 ampere e 250. E dentro disso, você vai estar extremamente limitado se você utilizar diodos pequenos, porque esse transformador aqui, ele me dá cerca de 5 amperes. Se eu colocar um diodo desse daqui, eu vou estar limitado esse conjunto todo em 1 ampere aproximadamente. Então, você tem que dosar bem qual vai ser o diodo que você vai utilizar. Entre você ligar o transformador e a plaquinha, além do diodo ou da ponte retificadora que vai ficar aqui no meio do caminho, você pode ligar também mais capacitores aqui para ter uma filtragem melhor nesse sinal da saída. É fato que nós já temos aqui alguns capacitores eletrolíticos, mas se você quiser, você tem a liberdade de, entre o transformador e a plaquinha, colocar outros capacitores adicionais. Isso vai ajudar a filtragem e caso você utilize essa plaquinha para alimentar amplificadores e coisas do tipo, vai reduzir qualquer tipo de ronco que possa aparecer no circuito. Então também fica essa dica aí. Agora eu vou falar especificamente aqui da ponte de diodos, vou mostrar ela mais próxima para que vocês possam observar como funciona a ligação da ponte de diodos. Vamos lá. Na lateral tem essa identificação, aqui tem um mais e aqui tem um AC. O AC é o quê? O AC é o que você vai tirar da corrente alternada que sai do secundário do transformador. Mas como fazer as ligações aqui se eu só tenho um AC identificado? Nas outras laterais eu não tenho nada mais identificado, então somente aqui. Bom, essa ligação é no formato de cruz. Esse lado é o AC, certo? Então o AC vai ser aqui e aqui.
E aqui na outra extremidade nós vimos o positivo, ou seja, a saída retificada. Se aqui é o positivo, em cruz, do outro lado aqui nós temos o negativo. Então você sempre tem que observar essa ligação em cruz, a ligação da ponte de diodos. Bom, no meu caso, como o meu transformador ele suporta menos do que 6 amperes, eu vou fazer o uso de 2 diodos 6A6. Então aqui eu tenho os 2 diodos, eu vou fazer a ligação deles, vou fazer uma retificação de onda completa com 2 diodos. O meu transformador, esse aqui no caso, ele tem center tape. Então aqui nós temos o center tape representado pelo fio preto e os outros dois aqui representados pelo fio branco. Então eu vou ligar. Está aqui o transformador, agora foi ligado através desses 2 fios aqui, está ligado, esse é o primário do transformador. A gente pode ver que a tensão máxima que eu tenho são de 35 volts. O meu transformador no secundário, ele dá mais que isso, mas nós vimos que existe uma limitação nesse sentido. E agora o que eu vou fazer? Com uma chave de fenda bem fina, tem que ser algo fininho, né, como isso daqui, eu vou inserir nesse trimpote aqui, que eu sei que esse aqui você tem que testar, né? Esse aqui é o da tensão e o outro é da corrente. Então, quando eu venho ajustando aqui, eu tenho como vir diminuindo a tensão. E agora eu vou rodar ele aqui, diminuindo a tensão. Vejam que eu consigo... Opa, escapou aqui minha chave de fenda, voltando aqui. 30, 29, vamos reduzir, vamos ver até onde chega, 27, 5, 4, 3, 2, já estamos em 19 volts, reduzindo, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 1,2. Tá, 1,2 está aqui comprovado. É o mínimo que essa plaquinha consegue realizar de controle. Até o máximo, mas a gente sabe que não é o máximo, porque o transformador dá mais, mas tem uma perda no meio do caminho, né? Essa perda tem que ser contabilizada, que é o necessário para que o circuito possa funcionar adequadamente. E a partir dessa perda nós temos a tensão máxima, que no caso eu consegui retirar com esse transformador. Isso aqui dá uma excelente fonte de alimentação para você utilizar na bancada. Muito simples, a gente só teve que adicionar aqui 2 diodos e fica aqui a questão também referente a adicionarmos mais capacitores eletrolíticos. Caso a gente quisesse adicionar mais eletrolíticos, eles teriam que ficar exatamente na entrada, entre esses 2 fios pretos aqui. É importante observar na placa que está escrito atrás que esses 2 parafusos aqui, esses 2 bornes correspondem ao in e esses outros 2 ao out. E é muito importante observar que no in existe um com um sinal positivo e outro negativo, indicando qual é a entrada positiva e a entrada negativa, pois se inverter, há uma grande chance de você queimar a sua placa. E aí, pessoal, a dica da plaquinha e da utilização como uma fonte de bancada merece um like, não merece não? Deixa aí o like no vídeo, a gente se vê aí em breve num próximo vídeo. E detalhe, isso aqui vai melhorar, não vai ficar desse jeito não. Eu vou fazer algo melhor e vou trazer um vídeo mais pra frente explicando as melhorias que eu realizei aqui, tá bom? Então é isso, um abraço e até lá, tchau, tchau!